E aí, gente, aqui hoje nós vamos contar a história do caso Henri, né? Essa que é a primeira parte. O caso que está repercutindo aí em todo o Brasil, nos telejornais. Então a gente vai contar aqui uma parte só da história, que no caso é uma história grande, então essa é só a primeira parte. Então a gente vai saber mais sobre esse caso, né? Vamos lá então. Henri Borel é um menino de 4 anos que morava na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, com sua mãe, Monique Medeiros, e com o namorado dela, o vereador Jairinho Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho. No dia 8 de março, o menino foi levado para o hospital, mas chegou já morto. A mãe e o padrasto disseram ter encontrado o menino caído em seu quarto, mas uma perícia posterior revelou que a criança morreu por hemorragia interna, vítima de agressão. Os sinais de violência eram extremos. O laudo do Instituto Médico Legal, IML, apontou que o garoto sofreu diversas lesões graves em diversas partes do corpo. A perícia apontou ainda que a causa da morte foi uma hemorragia interna e uma laceração no fígado, causada por uma ação contundente. Isso levou a polícia a descartar um acidente como a causa da morte. Dr. Jairinho e Monique Medeiros foram presos sob suspeita de atrapalhar as investigações sobre a morte. A polícia diz que tem elementos suficientes para indicar ambos por provocar a morte de Henri. Monique Medeiros e Dr. Jairinho negam todas as suspeitas e se dizem inocentes. Em seus depoimentos até agora, eles dizem que acordaram na madrugada do dia 8 de março e encontraram o menino caído no chão. Monique e Dr. Jairinho vinham sendo representados pelos mesmos advogados do escritório França Barreto. No entanto, nessa semana, Monique anunciou contratação de uma nova equipe legal, com os advogados Tiago Minage, Thaís Matan Assad e Hugo Novaes. Na quarta-feira, o escritório França Barreto emitiu uma nota dizendo que seus advogados continuam defendendo o Dr. Jairinho, mas não representarão mais Monique. Os advogados do vereador disseram que pautam sua atuação por conduta ética, mas que diante dos novos advogados contratados por Monique, estavam renunciando ao trabalho com ela para evitar conflitos de interesses. Todo momento, os constituintes afirmam a sua inocência, motivo pelo qual não existia impedimentos para a defesa conjunta de ambos, diz a nota França Barreto. Em declaração à imprensa, os novos advogados disseram que a senhora Monique precisa ser ouvida. Segundo Thaís Matan Assad, até agora falaram por ela. Por incrível que pareça, a situação é tão trágica que a prisão da Monique representa, na verdade, sua libertação contra a opressão e o medo, diz os novos advogados. A polícia vem ouvindo a empregada e uma babá que trabalhava com o casal. A babá Tainá de Oliveira Ferreira prestou um primeiro depoimento no qual disse que havia uma relação harmoniosa na família. No entanto, nessa semana, em depoimentos que durou quase 12 horas, a babá disse ter mantido em seu primeiro depoimento e acusou Monique de orientá-la a omitir brigas do casal que teriam presenciado. O novo depoimento da babá foi bastante contundente e minucioso, disse o delegado Antenor Lopes Martins, diretor do Departamento Geral da Polícia da Capital. Esse depoimento traz uma versão muito ruim para a mãe do Henri. Segundo o delegado, o novo depoimento da babá é mais compatível com a linha que vem sendo usada na investigação até agora, e sugere que a Monique tentou obstruir o trabalho policial. Em entrevista coletiva no dia 8 de abril, Lopes afirmou que o celular da mãe de Henri foi uma das peças-chave no quebra-cabeça que se transformou a investigação.
nós encontramos prints de conversas que foram uma prova extremamente relevante, já que estão no dia 12 de fevereiro. E o que nos chamou a atenção é que era uma conversa que revelava uma rotina de violência que Henri sofria. Segundo Lopes, delegado, um programa de computador israelense permitiu que a polícia resgatasse as mensagens, que podem se tornar provas técnicas na apuração. Hoje temos todos os elementos probatórios e podemos sim afirmar que temos provas que essa criança foi assassinada e não foi vítima de um acidente doméstico, diz o delegado. Novos depoimentos prestados essa semana contribuíram para a polícia focar a investigação dos dois principais suspeitos. Um deles, da empregada doméstica Leila Rosângela Souza de Matos, sugere que Henri Borel já tinha sido alvo de violência doméstica antes da sua morte. Em um primeiro depoimento, a empregada disse que não sabia de agressões ao menino. Nessa semana, ela teria dito à polícia que viu Henri mancando no dia 12 de fevereiro, quase um mês antes da sua morte. Segundo ela, o menino havia ficado trancado com o Dr. Jairinho por algum momento no quarto do casal. A empregada diz à polícia não ter ouvido do menino uma queixa de violência contra o vereador. Henri teria dito que caiu da cama. A empregada relatou uma rotina em que o menino parecia sofrer de medo e ansiedade com o uso de medicamentos. Segundo a polícia, a mãe sabia que o menino sofria de agressões, que inclui chutes e golpes na cabeça. A polícia investiga se tanto a babá quanto a empregada domésticas foram incentivadas a mentir em seus depoimentos anteriores, já que apresentaram versões completamente diferentes no mês passado. Outro depoimento que surgiu nessa semana foi de uma cabeleireira que atendeu Monique no dia 2 de fevereiro. Segundo a polícia, ela disse ter ouvido uma chamada de vídeo do menino Henri, no qual ele dizia ter apanhado do vereador. Na sequência, a cabeleireira disse ter ouvido Monique brigar com o Dr. Jairinho pelo telefone. A polícia também afirma que Monique Medeiros e Dr. Jairinho teriam apagado mensagens do WhatsApp em uma tentativa de obstruir as investigações. Bom, pessoal, essa aqui é a primeira parte do caso Henri. A gente vai lançar a segunda parte. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixa seu like. E até a próxima.